Obrigado por me dar esta entrevista. Agora vou fazer algumas perguntas. Faz favor. Como se chama? Fernando da Rocha Rezende Nogueira. Qual a sua idade? A minha idade são 82 anos. Com que idade foi trabalhar? Fui trabalhar com 14. Onde trabalhou? Trabalhei na Oliva. Mas naquela altura, para trabalhar na Oliva ainda era complicado, sabes porquê? Porque a gente tinha de lá ir, preencher uma ficha com os nossos dados todos, depois tínhamos de pôr lá o nome de um operário qualquer que trabalhasse lá para ele depois nos contatar, porque naquela altura não havia telemóveis, nem havia destes telefones que temos aqui, era só por boca. E então depois eles diziam, ó, seu fulano, chama o fulano tal, chama o seu Fernando para vir aqui ao posto médico, para vir ao médico fazer os exames. Eu tinha de lá ir a fazer os exames e depois vinha embora, e quando eles me precisassem de mim, mandavam-me chamar. O que fazia? Olha, fez lá tanta coisa, vou dizer algumas. Quando eu fui para lá, com 14 anos, era moça, andava a ajudar os queros de serralheiros, fui para a serralharia. Olha, cheguei a fazer fresador, limador, perfurador, até que cheguei ao ponto de ir para controlador de qualidade. Depois eles precisaram de um controlador de qualidade e vieram ter comigo se eu queria ir para controlador de qualidade. Eu ainda hesitei porque naquela altura aquilo era um bocado complicado. Mas depois aceitei, andei a controlar banheiras, a maior parte das coisas que eu controlava era banheiras, era essas cozinhas que iam para os hotéis, receber material de fora que eu tinha de controlar também. Corria quase o país todo a ver banheiras, quando havia reclamações, a dizer, olha, há aqui uma reclamação, uma banheira tem isto ou aquilo. Eu tinha de lei, já fui a Lisboa, estive lá uns pouco de tempo, fui ao Alentejo, fui aqui por norte todo, corri muita coisa. Trabalhou em mais algumas empresas? Não, só trabalhei lá na Oliva. Quantos anos trabalhou? Na Oliva trabalhei 51 anos, pois. O que fazia? Olha, meu amigo, aquilo lá fazia-se tanta coisa, mas eu vou-te dizer algumas. Fazíamos lá ferros de passar a roupa. Naquele tempo não havia ferros elétricos. Eram os ferros, botava-se lá carvão com brasas acesas para aquilo aquecer e as pessoas passavam com aqueles ferros. Não sei, não havia ferros elétricos. Ventoinhas para os ferreiros fazer lá os trabalhos dele. Fazia-se muita coisa, fazia-se lá máquinas de costura, fizeram-se lá grandes cozinhas para os hotéis, para os hospitais, para essas coisas todas. Fazia-se lá tubos para a água, fazia-se muita coisa. Depois, quando acabaram as máquinas de costura, fizeram-se lá torneiras, destas torneiras que tens em tua casa e eu tenho aqui também. Muita coisa. Quantos trabalhadores tinha a empresa? Olha, quando aquilo estava na força toda, quando as máquinas de costura estavam a trabalhar, era à volta perto de 3.000 pessoas. Mais ou menos. Quais os produtos que a empresa fabricava? Os produtos que a empresa fabricava muitos. É como eu ainda agora acabei de dizer, fabricava máquinas de costura. Depois, acabaram com as máquinas de costura, fizeram as torneiras, aqueles tubos, banheiras, é verdade, também as banheiras. Tu tens banheiras em casa, não sei se é da Oliva, mas fabricava-se muitas banheiras para fora. Ainda agora te disse que fabricava-se aquelas coisas para os hotéis, aquelas cozinhas grandes, fabricava-se muita coisa. Aquecedores, fazia-se. E se for a explicar, era muita coisa que se tinha de fazer.
A empresa dava algumas regalias. Olha, isso é que dava muitas. Sabes, eu vou-te dizer quase zero. As tuas tias, a tia Flória e a tia Fernanda, andavam a estudar e eles davam dinheiro para livros, para guaches, para lápis, davam dinheiro para tudo. Ainda davam um dinheiro para se comprar roupas para elas. Iam para a praia, 15 dias para a praia, estava lá 15 dias à custa da oliva, a gente depois ia lá visitá-las. Era uma empresa como poucas naquela altura. E ainda mais. Tínhamos uma cantina para os operários comer, tínhamos uma cooperativa onde se ia lá comprar tudo, até roupas se podia lá comprar tudo. Havia muitos subsídios. Uma pessoa se estivesse doente, a casa dava um subsídio, além da gente receber da caixa, eles ainda davam mais alguma coisa. A gente casava-se, olha, quando eu me casei deram-me um fogão. Depois a gente tinha filhos, eles davam-nos também uma tensa. Era fana. Gostou de trabalhar nessa empresa? Se gostei, pois gostei muito. A empresa proporcionava alguns eventos ou festas. Alguns eventos ou festas, não é? Olha, isso também te vou dizer, olha, fazia-se lá bailes, dava-se lá cinema, ia-se lá ver cinema na Oliva, tínhamos um grupo de teatro que ganhou muitos prémios, tínhamos um grupo que era de futebol, basquetebol, atletismo, os atletismo ganharam muitas medalhas. E havia lá um orfeão também. Aquilo havia lá muita coisa. E sabes outra coisa que eu vou-te explicar? Olha. Havia lá, por Natal, uma festa de Natal. E eu, por acaso, naquela altura, fazia parte do Centro de Cultura de Recreio Oliveira. Também fez parte da direção. Portanto, também esteve embrenhado nisso, também fez parte daquelas comissões, daquilo tudo. E então, havia-se lá umas festas, os filhos dos operários lá todos. Aquilo era um pavilhão muito grande. E aquilo enchia tudo de ponta a ponta. E vinha lá artistas, mas daqueles bons. E depois as crianças levavam bonecas, carros, muita coisa, era o que calhava. Fazia-se todos os anos, fazia uma festa. E depois também se fazia excursões, ia-se a Lisboa, ia-se para onde calhava, em caminhonetas. Qual a sua opinião acerca dos seus colegas? Olha, os meus colegas éramos bastante unidos. Naquela altura havia alguns também, havia de tudo, mas a maior parte deles éramos camaradas certos. Do que tem mais saudades? Olha, o que tenho mais saudades, digo, era da camaradagem, era dos colegas, dos amigos, eram uns de muito longe, outros de perto, e depois cada um foi para a sua vida. Já há muitos que eu já não os vejo há muitos anos, muitos. Alguns. Conta uma história engraçada que se tenha passado consigo. Olha, eu vou-te contar duas histórias. Uma é engraçada, a outra nem por isso. Uma é esta assim. A gente quando precisava de ir à retrete, porque antigamente não havia quartos de banho, era uma retrete, que a gente ia lá, não havia papel higiênico. A gente tinha de ir lá a um senhor, que era o ferramenteiro, e então cortava assim uns quadradozinhos em papel de jornal e dava-nos 4 quadros. A gente ia para o quarto de banho e começávamos a ler lá as notícias e depois aquilo estava cortado, já não havia continuação. A gente ia à outra vez se batia certo, não batia certo, ficávamos a saber o mesmo. Depois a outra que eu te quero contar é mais complicada. Eu estava lá no gabinete, mais outras pessoas, e fui um dia que caiu uma tromba de água, uma quantidade grande de água, aquilo inundou tudo. E aquilo encharcou tudo, entrou por lá dentro, para aquele portão grande que passa lá. Aquilo entra por lá fora, quer dizer, e chegou lá e disse, opá, olha que gosto, saí daqui que isto está tudo cheio de água, isto está aqui, olha para lá. E a gente veio à porta, aquela enxurrada para o portão abaixo, até vinha quase de madeira, vinha tudo. E a gente pegou e foi lá para cima, para onde era o balneário, que era mais alto. E a gente via aquela água toda ali, viu que aquilo ficou ali tudo cheio.
Depois, para vir embora, é que eram caraças. O que é que a gente fez? Eu fiz isso, outros ainda lá ficaram. Tirei os sapatos e as meias, arregacei as calças até aqui e depois vinhamos para lá fora. Mas a gente tinha medo, porque lá no meio da rua tinha assim umas tampas, que eram dos esgotos, e com a força da água as tampas podiam avançar para cima, e a gente caiu lá abaixo. E eu e outros vinham assim mais, vamos mais por este lado que aqui não deve ter. Lá viemos, cheguei aqui a casa, os sapatos na mão, as calças até aqui acima, mas o problema maior que eu te vou contar era, havia lá um forno, eram dois ou três, mas parece que eram dois, cheios de ferro, que ele tinha lá toneladas de ferro, o ferro em líquido, como o azeite ou o óleo, que depois aquilo é para se tirar de lá para fundir as peças. E se a água chegasse ali àquele ponto, aquilo ia tudo para os lados. É quase como tu tinhas em tua casa uma panela cheia de óleo ou de azeite, se lhe espetar lá com água em cima, aquilo vai tudo para lá fora. E aquilo não arrebentou, porque depois vieram para lá os bombeiros, com motobomba, sempre a tirar água, sempre a tirar água, sempre a tirar água, para a água não subir lá acima. E foi assim que se safou aquilo. Mas esteve quase perigoso, esteve muito perigoso. Até dizer, cuidado que isto vai arrebentar, isto vai tudo para o ar. Mas não chegou a esse ponto. Obrigada, avô, por me ter dispensado o seu tempo. Olha, eu até gostei desta entrevista, sabe porquê? Porque estive a recordar coisas antigas e coisas que tu não conhecias, não era? E agora ficaste a saber mais alguma coisa. Anda cá. Gostaste da entrevista? Gostei. Pronto.